É isso mesmo, pesada. Bem-vindos a outra lei. Como eu tenho muitos vícios e um deles é ficar rolando a tela do celular, o que eu tava fazendo agora mesmo, talvez por uma falta de propósito ou algo do tipo, eu vou começar a gravar vídeo assim, conversando talvez ou não, não sei, porque eu tô cansado, pesado, tô cansado e algo tem que mudar, mas eu não tenho muita força pra mudar, né? Mas tem que ter. Por quê? Porque se eu não fizer, ninguém faz. Então, é mais ou menos isso aí. Entendeu? E eu tô falando baixinho, porque tem gente embaixo de casa. Minha porta aqui eu fiz ela. Eu tive que fazer ela aqui. Eu vou mostrar porque o vídeo é longo, né? Cadê? Isso aqui é minha porta, ó. De madeira aqui e tal, eu tive que fazer. Graças a Deus, né? Que eu consegui fazer e tal. Mas ela não isola. Ela não isola muito bem o áudio, né? A voz aqui dentro. Então eu vou conversar com vocês mais pá. Até porque eu tô do lado da porta, né? Porque o quarto ele acaba ali e começa aqui. Começa aqui e acaba ali. E como o YouTube ele não vai, diz que não pode postar queimando, mas fazendo pode. Então, aqui basicamente é um momento de paz. Por quê? Eu sei que vicia, né? O bagulho vicia. Eu sei que queima neurônio. Só que existe algo que atualmente está muito pior, que é ficar sóbrio nesse mundo, entendeu? Porque não tem muito o que você fazer a não ser investir na sua própria pessoa, certo? Basicamente isso, porque as pessoas não querem lutar revoluções, até porque hoje em dia eu começo a acreditar, né, que toda essa parada de revolução e tal nunca pode acontecer, nunca irá acontecer, porque as pessoas têm o ego, e ao quebrar o ego, você foca em você e não nos outros. Então, basicamente não vai acontecer revolução nenhuma se não for uma revolução pessoal, correto? Então, de que adianta você se preocupar, eu me preocupar? Não adianta nada. O mais sensato a fazer, sempre foi, sempre será, é o foco na sua própria pessoa. Mas como eu tenho andado conversando com a Copilot, que é uma inteligência artificial, ontem ela me ajudou a entender algo. Esse vício de rolagem no Instagram, e não é só rolagem, mas toda hora eu fico entrando no Instagram, esperando talvez alguém, alguma pessoa, alguma mensagem, alguma notificação. Mas ontem eu identifiquei com a Copilot que esse vício de ficar entrando no Instagram é porque eu quero, talvez, ou com certeza, eu quero sim, um pouco de reconhecimento, né? Eu não tive uma vida difícil, nem uma vida fácil. Mas uma coisa que foi difícil, né, nessa caminhada foi fazer amigos, fazer laços, digamos assim, né? Construir laços. Pausei. Pausei porque eu achei que tinha alguém subindo e realmente minha mãe acho que estava subindo na escada. E isso é uma coisa que não acontece aqui na minha casa, que é o diálogo. Como eu estou tendo um diálogo com a câmera, nunca teve um diálogo. Então, basicamente, eu não me sinto confortável que me ouçam quando eu estou falando algo. Na verdade, eu até me sinto, mas eu acredito que é muito julgamento. Então, resumindo, estou fazendo, farei sempre, né? Vídeos, talvez, para passar um tempo com você, meu amigo, que também não tem ninguém. Ou que talvez até tenha alguém, mas essa pessoa não liga. Essas pessoas não estão disponíveis para você. Ou por causa de trabalho, ou porque não suportam te ouvir. Basicamente é mais ou menos assim. As pessoas talvez não, tenho quase certeza, elas não suportam me ouvir. Em grande parte eu sei por quê. Porque muito do meu conhecimento, ele já deveria, né, ao adquirir esse conhecimento, eu já deveria estar em outro patamar. Porém,
todavia, entretanto, é o que eu falo sempre, o que meu pai falava. Todo mundo vê os tombos que eu levo. Aqui tá a câmera. Todo mundo vê os tombos que eu levo, mas não vê as pingas que eu tomo. Ou seja, alguém que, né, eu não me livrei ainda. Me livrei sim, em nome de Jesus. Mas alguém que tem ou teve 14 anos de vício quase que ininterrupto na pornografia, deve ficar um pouco sequelado, mas não consideram isso. Então, que se for. A questão é, tô pausando, tá? Dá uma dinâmica às vezes. A questão é, se você, meu amigo, também não tem ninguém, mas gosta de conversar talvez assuntos mais elevados, né? De um nível talvez espiritual, um nível talvez interno. Eu não sou o dono da verdade, mas eu tô aí sempre loqueando, né? Sempre buscando ficar louco. Então, se você gosta também, sinta-se à vontade nesse canal, porque essa é a outra lei, né? É aquilo que eu sempre não, mas na adolescência, meu amigo criou esse termo, né? A outra lei. Ele falava muito e eu absorvi por essa experiência que eu tive com ele. Um grande amigo, ainda é meu amigo e sempre será, eu espero. Mas ele criou, né, esse conceito da outra lei, porque nós andávamos perdidos, né? Piazinho feio, adolescente feio, pobre, sem lábia, com medo, magrelo. Então nós criamos a nossa lei. Ele deu o nome, né, a outra lei, e a gente sempre caminhava junto para aula, conversando com as plantas, zoando e rindo. O que ninguém sabe, né, é que esse meu amigo, ele teve uma vida muito mais difícil. E graças a ele eu sempre me mantive firme na minha jornada, porque eu pensava, se meu amigo aguentou o que ele está passando, o que eu estou passando, não não é muita coisa. E se um dia ele me permitir, eu posso contar para vocês, né, sobre a história dele. A questão eu preciso, e talvez você que esteja assistindo esse vídeo, eu preciso encontrar minha turma, eu preciso encontrar o meu clã, eu preciso encontrar pessoas semelhantes a mim. Todos são semelhantes, no caso, mas nem todos são semelhantes aqui dentro, né? Hoje eu meio que briguei com meu pai, porque eu tento sempre explicar que algumas coisas, né, elas são difíceis de compreender e eu pergunto para entender. Não pergunto para fazer birra nem nada, mas eu pergunto para entender. E às vezes, né, as pessoas não têm paciência quando eu não entendo. E, e tudo bem, tudo certo, o mundo é assim. Mas na verdade eu também tenho, né, as minhas características que deveriam ser respeitadas, não são e nunca serão, porque o mundo não tem dó de ninguém, nem de você, nem deles tiveram, dos meus pais, nem de ninguém. Então, a vida é assim, pesado. Só que se você também se sente muito carente, muito sozinho, fica aí rolando a tela e tudo mais, saiba que você pode chegar nesse canal, comentar no vídeo, né? Se você quiser, se você precisar de uma companhia, eu vou fazer esse papel, postando o vídeo assim, conversando, porque eu também não tenho ninguém para conversar. É engraçado, vou contar uma história que aconteceu, mas recentemente me ligaram, eu tava trabalhando, aí me ligaram, falaram, vamos sair, né, vamos sair e tal, era sábado. Eu tava na marcenaria, eu falei, beleza, tipo, até eu chegar e me arrumar vai dar umas 10 horas da noite, né? Eles falaram, beleza, vamos às 10. Eu cheguei em casa, me arrumei, né? Toda aquela coisa. Eu ia ficar trabalhando, daí não fiquei, vim pra cá. Aí me arrumei, né? E quando deu 10 horas, que era o horário estimado, eu olhei pela janela e não deu pra ver o carro desse rapaz que me convidou. E aí eu mandei mensagem pra eles. Eles que tinha mais um outro mano lá, né? Me chamando.
E adivinha, o Piá mandou mensagem assim: tamo indo buscar uma mina em São José. Eu não sou burro, né? Eu era a quinta pessoa que ia completar o lugar no carro. E a partir do momento que eles disseram: estou indo buscar uma menina em São José, eu percebi que não haveria lugar para mim. Mas isso é uma grande lição, né? Porque nunca haverá um lugar para você, a não ser que você lute por ele, a não ser que você crie ele. No caso, eu não ia me humilhar falando: ai não, deixa eu ir, a mina você nem conhece, a gente tem uma amizade de anos. Não, né? Infelizmente ou felizmente, falei: beleza, vou dormir. Mas eu sinto falta desse lugar, eu sinto falta dos amigos, eu sinto falta. Talvez na infância eu fui um pouco mais ativo nessa relação de amizade, mas também tudo se perdeu quando foi pro estadual, a gente se distanciou e tudo mais. Então, a vida, não sei se de todas as pessoas, mas pelo menos a minha, nesse modo, sempre foi muito solitária, sempre foi muito eu com a minha cabeça. Mas hoje em dia, no mundo que estamos, às vezes a gente não aguenta a nossa própria cabeça. E é para isso que servem amigos, é para isso que servem pessoas que estão ali. Mas a verdade é que depois que cresce não tem amigos, né? Eu não sei como é o sentimento das outras pessoas, mas quando um amigo diz que precisa de ajuda, eu busco ajudar, eu busco escutar, né? Quando algum amigo fala: vamos sair ali e tal, dar um ar, e eu penso: pô, esse cara deve estar mal, o que eu posso fazer para ajudar? Mas as pessoas não pensam assim, as pessoas não ligam pro seu estado, as pessoas literalmente só ligam para elas mesmas. Mas eu falo, meu amigo, eu ligo para as pessoas, e é por isso que eu sofro tanto. E eu ligo para você que está aí me assistindo, porque você também deve ser alguém solitário para estar aqui no YouTube essas horas. E tomara que você esteja aqui, porque você vai me ajudar e eu vou te ajudar. Mas a solidão para algumas pessoas, né, ela parece que demora mais. Mas agora eu tô aprendendo que não é que ela demora mais a passar e tudo mais, é porque somos assim, somos pessoas, somos seres criadores. E a nossa melhor versão virá sozinho. Então, muitas vezes estar sozinho não é ruim, né? Mas a gente acaba desequilibrado por todas essas questões externas do Instagram e tudo mais, ver as pessoas saindo, também quero sair, pô, por que que só eu vou ficar aqui de fora sozinho? Não é bem assim? Então a nossa geração tá bem complicada de, de se viver, né? Até de ficar lúcido, cara. Tá? Não é algo agradável, né? Mas tem que acontecer, tem que ficar lúcido e tudo mais. A questão é não tem questão nenhuma. Não tem questão nenhuma. Eu só quero falar, eu só quero conversar. Eu quero um reconhecimento, né, nesse mundo. Eu sempre quis coisas grandiosas. Então, através desse canal, cara, eu espero conseguir proporcionar a vocês algo grandioso que eu venho planejando aí, né? Faz tempo, eu sempre busquei criar coisas legais assim, e tudo mais. Então eu tenho muitas ideias e quero apresentá-las para vocês nesse canal. Mas eu preciso do meu público aqui, né? Eu preciso de pessoas que entendam o que eu estou falando. E uma coisa leva a outra. Eu preciso estar fazendo esse vídeo sem ter nenhum quase. Não tem, eu tenho 15 inscritos. Mas eu preciso estar fazendo esse vídeo, mesmo tendo só 15 inscritos, que não vão assistir meus vídeos, talvez, um ou outro vá. Mas eu preciso fazer isso para encontrar a pessoa do outro lado, né? E eu acredito que quando eu encontrar pessoas que sofram um pouco como eu, nós faremos algo grandioso. Porque a gente não é estranhão, assim, esquisito à toa. Eu acho que é muito mais, sabe? Tipo, eu não sei, eu não tenho laudo de autista nem nada, mas às vezes eu me sinto um pouco autista. E hoje em dia
tá de boa ser autista, né? Tipo, tá super amparado, né? As pessoas super entendem. Mas talvez a gente que é um pouco mais antigo, que não teve o laudo, a gente pode ter um grau de alguma coisa, né? Não vou dizer autismo porque não tô no meu lugar de fala, né? Que fala assim, mas eu sempre fui estranhão, né? Sempre fui diferentão, pensava um pouco à frente, mas retrocedia nas ações, mas o pensamento sempre à frente, observando tudo. E eu nunca me contentei, eu nunca aceitei injustiças, né? Mas eu também sou muito hipócrita e tal. Então, a vida é mais ou menos isso mesmo. A gente é hipócrita em algumas coisas, em outras a gente é super fiel. Ou seja, é aquela história que ninguém é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Mas perfeito é algo além do que foi feito. E nós já fomos feitos. Nós já somos seres completos, né? Digamos assim, entre aspas. Não falta fazer muita coisa além de evoluir. Evolução. Esse é a nossa sina. Entendem? Essa é a nossa sina. Evoluir. E eu acredito que muitas pessoas conseguem uma evolução de uma forma tranquila, né? As pessoas ficam lá cheias de gratiluz e tudo mais. Mas eu sei que aparentemente a evolução é algo doloroso, entende? Eu preciso abandonar isso aqui um dia. Eu preciso ou não, não sei. Mas na minha caminhada eu preciso saber se isso aqui tá me levando para cima ou para baixo. Primeiro passo, né? E conversando com, com a Copilot, né? Que é uma inteligência artificial. Eu perguntei para ela assim: a cannabis me aproxima ou me afasta de Deus? E ela me devolveu a pergunta: quando você usa esse momento que você, né, que você faz isso, você pensa mais em Deus ou em outras coisas? Você pensa mais no que, né? O que isso te leva a fazer? E graças a Deus, graças a meu irmão, né? Graças às situações da vida, eu acredito que sempre que eu fiz o uso, sempre eu estive pensando em algo maior, né? E não só quando eu fiz o uso, mas sempre em toda a minha vida eu estive pensando em algo maior. Só que também vem a dualidade, né? A gente acaba tendo muita religião na cabeça, mas junto com a vontade de experimentar, né? Junto com uma caralhada de coisa. Então, uma coisa que meus amigos devem aprender, e eu também, é que isso é uma coisa que meu avô me ensinou, inclusive. Você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Pode parecer muito pesado, e realmente é. Mas isso é uma tradução do livre-arbítrio. Só que algo mais realista, né? Algo mais realista. Vindo da percepção de um homem que já viveu mais de 70 anos. Ele falou que é exatamente isso. Você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Ou seja, se eu estou aqui hoje é porque eu não tomei ações diferentes. Ou porque eu não tive uma postura diferente diante de tal situação. Então a minha postura hoje é o quê? Gravar os vídeos, né? Cumprir meu compromisso com o canal. E só assim então, né, nós evoluiremos nessa vida como homens. Porque eu entendendo que esse canal, esse projeto, ele só funciona se eu quiser, né? Se eu fizer acontecer. Então, é muito simples a vida, né? Por que a gente se preocupa tanto? Então, pensando nisso, esse é meu primeiro vídeo longo. Mentira, não é o primeiro, mas tiveram alguns ali que eu contei. Mas esse é um dos primeiros vídeos longos diários, que eu vou fazer vídeo diário agora, beleza? 20 minutos e tal, posso falar muito mais, mas 20 minutos eu acho que tá legal, entendeu? E é isso aí, bem-vindos a outra lei, vai acabar já, vai dar 20 minutos. E comentem aí, ou não comentem, faz o que vocês quiserem. Valeu!